Olá pessoal, tudo bem? Você já ouviu falar de inteligência artificial? Você sabe o que é realmente? Você tem certeza que sabe? Você está preparado para a tecnologia do futuro? Vamos entender um pouco. Inteligência artificial é a capacidade de dispositivos eletrônicos de funcionar de maneira que lembra o pensamento humano. Isso implica em perceber variáveis, tomar decisões e resolver problemas, enfim, operar em uma lógica que remete ao raciocínio humano. A inteligência artificial é isso mesmo. Você está preparado para viajar no tempo através da inteligência artificial? Então vamos lá. Primeiro veja o que vai acontecer até 2025. Conhecimento nunca é demais. Assista o vídeo. Você se lembra de como era há 10 anos? O mundo ao seu redor estava muito diferente de agora, não é? Não é de admirar. O século XXI é a era do rápido progresso tecnológico e estamos avançando a um ritmo alucinante. Então, como você acha que o nosso mundo será até 2025? São só um pouco mais de 5 anos, contando a partir de agora, mas, de acordo com vários relatos, serão 5 anos realmente emocionantes. Vamos ver. Os painéis solares baterão os combustíveis fósseis na produção de energia, tornando-se a maior fonte de energia do planeta. Pesquisadores da Thomson Reuters têm certeza de que isso acontecerá por causa de materiais novos e modernizados. Com isso, os painéis solares poderão absorver muito mais luz solar, mesmo quando estiver nublado. As realidades aumentadas e virtual se tornarão algo incrível. Hoje, são tecnologias bastante novas e cruas, mas daqui a 5 anos já serão usadas por todos em suas vidas cotidianas. Por exemplo, você poderá fazer um tour virtual pelo hotel antes de reservar um quarto. Ou que tal dar uma boa olhada nos modelos 3D de todos os produtos de uma loja antes de adicioná-los ao seu carrinho? Super útil! Falando em aumento, as próprias pessoas serão aprimoradas. Microchips incorporados à pele em vez de documentos em papel ou plástico. Membros biônicos com todas as funções que os braços e pernas reais possuem. Implantes para melhorar o trabalho dos órgãos internos. Até 2025, tudo isso e muito mais estarão disponíveis para o público e, a partir de então, ficarão mais baratos e mais populares. O problema dos engarrafamentos será resolvido por completo, ou quase isso, com a crescente demanda por carros sem motorista e até veículos voadores. Mal posso esperar. O fator humano diminuirá drasticamente e, como essa é a principal razão para a qual os congestionamentos ainda existam, as grandes cidades finalmente desfrutarão de ruas relativamente livres e todos nós poderemos fazer as coisas a tempo. Mal posso esperar. A propósito, a gasolina se tornará uma memória distante em 2025. Os veículos elétricos e a hidrogênio empurrarão os movidos a gasolina cada vez mais para fora do mercado. Além disso, os automóveis impulsionados por energia solar provavelmente surgirão, substituindo gradualmente todo o resto. Imagine um carro que requer apenas luz do sol e tempo para carregar antes de você poder ir aonde quiser. Chega de ficar sem combustível no meio do nada. A Internet das Coisas, ou IDC, será onipresente. Casas, escritórios, edifícios inteligentes, literalmente tudo será conectado a tudo, separado apenas por redes internas fechadas. Morar sozinho e voltar para a casa do trabalho com um jantar quente e uma casa limpa te esperando se tornará realidade. Tudo será feito automaticamente, seguindo apenas alguns movimentos do seu dedo na tela do celular ou tablet. A internet se tornará verdadeiramente global. Hoje, apenas 3 bilhões de pessoas no mundo têm acesso constante à web, enquanto outros 5 bilhões de habitantes têm acesso limitado ou nenhum. Várias grandes empresas como Google, Facebook e SpaceX já estão trabalhando juntas em um projeto que levará a internet a todos no planeta em velocidades acima de 1 mega por segundo. Até 2025, isso certamente será implementado. A inteligência artificial dará um enorme salto.
Em 5 anos, ela não só será capaz de responder perguntas simples e seguir seus comandos, como também se tornará mais profunda e inquisitiva. Provavelmente será capaz de falar com você. Não como a Siri hoje, mas como o Jarvis, o mordomo do Tony Stark da Marvel. Em resumo, ela se tornará a melhor ajudante de todas. A medicina também não ficará onde está. Mesmo agora, cada vez mais avanços são feitos nesse campo crucial e em 5 anos, os médicos encontrarão soluções para os problemas mais importantes que estamos enfrentando atualmente. Isso inclui a cura para câncer e AIDS, diabetes, Alzheimer e muitas outras condições que atormentam os seres humanos há muito tempo. Obviamente, não é tão fácil quanto parece e não será barato em princípio, mas o principal é que as respostas sejam encontradas e o resto é uma questão de tempo. O genoma humano provavelmente será decodificado e somente questões éticas permanecerão antes que as modificações genéticas das pessoas se tornem disponíveis. Com isso, seremos capazes de nos livrar de condições genéticas bastante assustadoras em crianças, mesmo antes de elas nascerem. Cientistas de todo o mundo discutem essa possibilidade até hoje, então, até 2025, a pergunta deverá ter uma resposta definitiva. O plástico finalmente se tornará uma coisa do passado. O mesmo relatório da Thomson Reuters, de que falei anteriormente, diz que até 2025, os materiais biodegradáveis à base de celulose substituirão as embalagens plásticas para todos os fins. Chega de sujar o solo e os oceanos. Daremos um grande passo em direção a um planeta mais verde. Então, pessoal, gostou de saber o que significa inteligência artificial? Então vamos mais além. A crise mundial. Você já imaginou uma crise mundial? Elon Musk, ele é um homem que ele pretende povoar Marte, ou seja, vida depois do planeta Terra. Vida na Terra, vida em Marte. Elon Musk, ele tem a opinião dele formada sobre a inteligência artificial. E é muito importante você ficar atento nesta situação. São vídeos longos, como se fosse um filme, mas para conhecimento o tempo é o que menos importa, ou o que mais importa, depende da opinião de cada um. Na realidade, o tempo, ele ajuda, mas em outro momento ele pode até prejudicar. Então é uma variação de opiniões em relação ao tempo. Mas o que importa na realidade o que é? Conhecimento. Vamos assistir um vídeo falando muito mais sobre a inteligência artificial. A economia está fora dos trilhos. O mundo inteiro está se afundando em uma inflação que elevou o preço dos alimentos, dos combustíveis e até de remédios. Os Estados Unidos estão prestes a entrar em recessão, enquanto a taxa de juros do país não deve parar de subir. Uma crise terrível, certo? Sim. E para Elon Musk, uma crise ainda pior está por vir. Porém, o mais impressionante é que isso pode ser uma coisa boa. Mas você pode se perguntar: como ele pode achar que uma crise mundial ainda pior pode ser algo bom? É isso que veremos no vídeo. A crise atual pode se tornar ainda pior e você acabou de ver que Elon Musk acha que isso pode ser bom. Mas será que é possível que essa afirmação tenha como base um argumento sólido e justificável? Bom, é possível afirmar que sim. Mas de onde surgiu essa, mais uma vez, polêmica afirmação de Musk? Ainda mais em um momento onde as pessoas comuns estão sofrendo com uma renda cada vez mais curta e uma grande dificuldade até mesmo para fazer compras simples no supermercado, independente de ser compras para uma casa cheia ou não. A afirmação, para variar, veio de mais uma das conversas que Elon Musk mantém com seus seguidores no Twitter. Então, o internauta fez a seguinte pergunta para Musk: você continua achando que estamos perto de uma recessão? Ao passo que Elon Musk respondeu de uma forma chocante e intrigante: eu acho que sim, mas isso na verdade é uma coisa boa. Está chovendo dinheiro em idiotas há tempo demais. Algumas falências precisam acontecer. Simples assim a resposta de Musk. Mas o que significa essa estranha frase de Musk? Está chovendo dinheiro em idiotas? A resposta também é simples. Provavelmente, Elon Musk estava se referindo à expansão monetária dos Estados Unidos, que ocorreu de 2020 a 2021 como resposta à crise sanitária. Essa expansão monetária é a nem tão boa, mas bem velha impressão de dinheiro, que jorrou trilhões de dólares na economia americana e mundial. A expansão monetária é apontada por muitos como uma das razões para a inflação atual
que assola não só os Estados Unidos e o Brasil, mas também a Europa, Rússia e inclusive países asiáticos. Essa expansão ocorreu como uma contramedida para a medida que todos os governos adotaram de realizar um bloqueio da economia para frear o avanço do vírus em 2020. Com boa parte das pessoas em casa, sem poderem trabalhar, os governos precisavam, de alguma forma, atender às necessidades das pessoas de poder comprar o básico necessário, principalmente de alimentação. Mas como um efeito colateral esperado dessa medida, a demanda por produtos continuou alta em todo o mundo durante 2020. Mas o que não continuou em alta, acompanhando o ritmo da demanda? Se você disse a oferta, acertou. A indústria e o comércio estavam quase totalmente fechados ou funcionando com uma capacidade muito menor que a de anteriormente. Logo, demanda em alta e uma oferta em baixa geraram inflação. Somado a isso, as cadeias de abastecimento, como a de energia e de semicondutores, ainda não voltaram ao nível que tinham antes de março de 2020, quando essa crise estourou, o que só agravou a situação. Para controlar essa inflação galopante, existe uma solução, que é a taxa de juros. E o Banco Central americano já afirmou que irá subir essa taxa até que a inflação esteja em um nível satisfatório. A inflação não é o único problema dessa crise, já que a recessão também chegou inclusive aos Estados Unidos. Inflação mais recessão é um desastre completo, gerando a chamada estagflação, o maior pesadelo de qualquer país. Em um cenário tão ruim, o desemprego deve ser outro fator que está jogando a economia para baixo, não é? Na verdade, não. E aqui entra outra parte da polêmica afirmação de Elon Musk de que uma recessão pior a essa altura seria uma coisa boa. Elon disse na continuação da primeira afirmação a seguinte frase: todo aquele papo de fique em casa enganou as pessoas e fez com que elas pensassem que na realidade não precisavam trabalhar duro, elas vão despertar de forma rude. Essa afirmação pode parecer outra loucura para nós, brasileiros, que convivemos com uma alta taxa de desempregos, que mesmo em queda ainda é muito alta. Mas a nossa realidade não é a realidade americana, e a afirmação de Elon Musk encontra sentido quando se refere somente à sociedade dos Estados Unidos, principalmente de 2020 para cá. A taxa de desemprego do país norte-americano está somente em 5,9%, um patamar bem similar ao que estava em 2019, antes de todas essas intermináveis crises. E 2020 e suas consequências para a economia e o mercado de trabalho aceleraram um processo histórico quando o assunto é trabalho e a forma como trabalhamos. Esse processo foi a rápida transição entre o trabalho presencial e o home office. Do dia para a noite, as pessoas passaram a trabalhar diretamente de seus quartos, sem ter que pegar engarrafamentos longos e cansativos e podendo até mesmo praticar seus próprios horários. Mas esses dias de home office acabaram. Em 2020 e em boa parte de 2021, acreditou-se que essa forma de trabalho direto de casa tinha vindo para ficar, e até mesmo nas grandes empresas o trabalho presencial não voltaria. Bem, ele voltou, inclusive nas grandes empresas como a Apple. Em março deste ano, as grandes companhias revelaram seus planos para a volta do trabalho presencial, após 2 anos de home office absoluto. Essa volta presencial ainda é diferente do que era antes, com os funcionários trabalhando presencialmente apenas 3 ou 4 dias da semana. Olá pessoal, tudo bem? É muito bom saber sobre inteligência artificial, opiniões diferentes, relatos diferentes. Vamos assistir agora um vídeo de um filme de 2021, é apenas um pequeno resumo. E aí você vai se perguntar depois, é ficção ou é realidade? O que nós vimos nesse resumo deste filme de inteligência artificial de 2021, é ficção ou é realidade? Está acontecendo ou vai acontecer? Acompanhe o resumo deste filme. Conhecimento nunca é demais. Olá, tudo bem? Agora vou apresentar um filme chamado Inteligência Artificial. O filme se passa no futuro, quando a temperatura da Terra derreteu o gelo em ambos os polos, fazendo com que o nível do mar subisse e engolfando grandes cidades, incluindo Nova York. Com os recursos naturais se esgotando, o governo deve limitar o crescimento populacional, ao mesmo tempo promover a produção em massa de robôs, porque eles não desperdiçam recursos e alimentos. Por meio de incontáveis atualizações, os robôs parecem cada vez mais com humanos reais, dá aparência aos gestos, até têm sensações como humano, eles podem fazer qualquer coisa. No entanto, o chefe da empresa de robótica ainda não está satisfeito. Ele queria criar um menino robô consciente e amoroso.
para as famílias de infertilidades. E apenas 2 anos depois, o menino robô foi concluído e enviado para a família Mônica. Como o filho deles está gravemente doente e ainda não consegue acordar, o pai pensa que o menino robô pode ser substituído. Propõe-se apressadamente a agradar o chefe. No início, Mônica protestou veementemente, mas depois que o marido os aconselhou, os dois se deram bem. A esposa concorda em adotar o filho robô, mas não se esquece de fazer um acordo com ele. Nesse acordo, Mônica é uma pessoa benéfica. Ela pode devolver o menino robô para a empresa a qualquer momento, e ele só pode ficar ao lado de Mônica, e não ser adotado outra vez. Esta cláusula é salva no disco rígido do menino robô, e é permanentemente reversível. Portanto, se Mônica não precisar mais dele, ele será devolvido à empresa para queima. Nos dias seguintes, toda a família viveu em paz e felicidade. Mônica aos poucos passou a gostar do menino robô. Ela deu a ele o urso de seu filho. Este urso se chama Ted e é um robô. Ele pode também andar, falar e pensar. Não muito depois, o filho de Mônica recuperou a consciência. Quando o menino robô o viu, ele ficou com inveja. O filho da Mônica é um menino travesso. Ele só considera o menino robô como um brinquedo. O filho de Mônica o olhava provocadoramente enquanto comia arroz. O menino robô respondeu enchendo a boca de comida, esqueceu que era robô. Não podia comer. Logo depois disso, sua placa de circuito queimou, fazendo seu rosto deformar. Mônica o levou para a oficina para reparos. Poucos dias depois, o filho de Mônica disse ao menino robô que enquanto ele cortasse o cabelo de mãe, ela o amaria. O menino robô acreditou nas palavras do irmão, foi para o quarto cortar secretamente o cabelo da mãe, mas foi descoberto pelo pai. O urso Ted pegou a mecha de cabelo e colocou-a dentro. Após esse incidente, o pai aos poucos fica desconfiado do menino e pensa em deixá-lo, mas Mônica não concorda com ele. Em uma festa de aniversário, o menino robô foi intimidado por outras crianças e acidentalmente arrastou o filho de Mônica para a água, fazendo-o quase se afogar. Isso atingiu o limite de Mônica. Ela decidiu queimar o menino robô. Porém, a caminho da empresa, Mônica amoleceu o coração. Ela não levou o menino de volta para a empresa, mas o deixou na orla da floresta com o ursinho. O menino robô, extremamente chocado, chorou, disse que não tinha intenção de machucar o irmão e a mãe, mas não importa o quanto ele estivesse arrependido. Sua mãe o deixou firmemente. O menino caminhou enquanto se perguntava se era por ser um robô que sua mãe não precisava dele. E se ele se tornasse uma pessoa real, talvez ela o amasse. O menino se lembra de um conto de fadas, em que uma fada verde pode transformar um fantoche em um menino. Será que também transformará robôs em pessoas reais? Então ele foi encontrar a fada verde. Procurando para sempre e sempre, ele encontrou um caminhão de lixo onde robôs desabrigados vasculhavam as peças para autoconsertar. De repente, um objeto estranho voou para levar o menino e os robôs errantes para o lugar de destruição. Muitas pessoas foram ao local da destruição para assistir e torcer. No meio do palco, os mecânicos usam as formas mais cruéis para executar o robô, satisfazer o público e ganhar dinheiro. Sabemos que os robôs são feitos para servir aos humanos, mas é muito cruel fazer isto. O menino robô, muito assustado, inconscientemente agarrou a mão de outro robô, enquanto era arrastado pelos mecânicos para a execução. Uma gota de ácido caiu em seu ombro. Ele gritou dolorosamente por socorro. A sensação de um menino robô tocou todo o público. Eles começaram a jogar tudo nos mecânicos e correr para o palco. Enquanto as coisas estavam caóticas, o menino e o cara robô escaparam juntos. O cara robô chamado Joe quer retribuir o menino, então foi com ele para encontrar a fada verde. Ele o levou para Rouge, uma grande cidade cheia de luz. Depois de perguntar ao sábio, eles descobriram que a fada verde não estava aqui, mas em Manhattan, na cidade de Nova York, onde um leão estava chorando. Como eu disse no início do vídeo, Nova York estava submersa em um mar de água, então chegar lá seria extremamente difícil. Joe começou a hesitar, mas o menino ainda queria ir. Os dois discordaram. Nesse momento, a polícia veio prender o Joe por estar envolvido em um assassinato. Mesmo que Joe tenha sido injusto, ele ainda foi destruído. Esperando que a polícia o ignorasse, o menino aproveitou para subir em um helicóptero e levou o Joe com ele. Dois robôs cruzam o vasto oceano para Manhattan e encontram o leão chorando. Depois de entrar em um prédio, o menino robô descobre uma cópia idêntica de si mesmo. Ele ficou surpreso e por um momento, ele acreditou que era o único David. Sua mãe só o amava, então ele esmagou o robô na sua frente. Naquele momento, o chefe da empresa de robôs chegou.
Ele pediu ao sábio para atrair o menino robô até aqui, para confirmar se ele está consciente ou não. Pode substituir uma pessoa real ou não, como ele esperava. O menino era como uma pessoa real, exceto pelo seu corpo feito de metal. Quando o patrão não estava em casa, o menino foi para a sala ao lado e viu sobre a mesa muitas fotos do filho falecido de seu mestre. Acontece que ele era apenas uma cópia do filho do chefe. Na sala estavam pendurados incontáveis robôs como ele. Eles parecem cadáveres, tão assustadores. Claramente o chefe queria encontrar um substituto para o filho, então ele fez várias experiências. Se fosse humano, o David sentiria seu coração sendo despedaçado. Ele ponderou por um longo tempo, então pulou no mar. Seguindo as instruções do peixe, David descobriu algo no fundo do mar, mas foi pego pelo Joe sem fazer nada. Ele ficou extremamente agitado ao dizer que viu uma fada azul no fundo do mar, mas acabou de falar quando a polícia veio prender Joe. Quando estava prestes a sair, ele não se esqueceu de dizer a David que depois de se tornar humano, David tem que contar a uma garota sobre ele, que Joe existiu um dia. O navio programado mergulhou no mar e, depois de um tempo, ele finalmente viu a fada verde. Apesar de a fada ser apenas uma estátua, David acredita que é verdade. A roda gigante de repente desabou e pressionou o submarino, mas David não se importou. Ele implorou a fada verde para transformá-lo em uma pessoa real. Ele olhou para a fada verde e implorou várias vezes até que a luz se apagou, a água do mar congelou, e ele adormeceu também. 2000 anos depois, a Terra estava completamente coberta por gelo. Humanos extintos, os robôs são os novos mestres da Terra. Eles não apenas possuem um cérebro excelente, mas também uma base de tecnologia altamente desenvolvida. No entanto, eles não têm alma. Alguns robôs patrulhando a geleira encontraram acidentalmente um menino robô. Eles o acordaram de seu sono de 2000 anos. Assim que ele abriu os olhos, ele imediatamente continuou a implorar. Mas a fada verde de repente quebrou diante de seus olhos. Os robôs de patrulha queriam verificar David, então ele colocou o menino em coma. No seu sonho, a casa do menino apareceu, e a fada verde também voltou à vida. Desta vez, David queria apenas ser uma pessoa normal. A fada disse que não podia fazer nada, a mãe dele já estava morta há muito tempo. Se quer que ela viva de novo, ele precisa ter algo dela. Nesse momento, o urso Ted chega e tira uma mecha de cabelo do bolso. Esse é o cabelo da mãe que David roubou. Acontece que Ted o guardou para David pelos últimos 2000 anos. O menino deu uma mecha de cabelo para a fada verde. Logo um robô chega para dizer a David que eles podem reencarnar Mônica, mas ela terá apenas um dia de vida, e depois disso ele não poderá vê-la novamente. David, depois de ouvir isso, estava determinado a encontrar sua mãe. O super robô teve que reviver Mônica. Através de muitas dificuldades, o menino robô finalmente teve o dia mais feliz. Naquele dia não tem o pai nem o irmão desagradável, apenas ele e sua mãe. As duas passaram um dia como mãe e filho normal, e Mônica até comemorou o aniversário dele. Um dia passou rapidamente. Mônica adormeceu para sempre, e David alegremente deitado ao lado de sua mãe. Ele também adormeceu. O ursinho Ted subiu na cama e os observou silenciosamente, até as luzes se apagarem. O filme termina aqui. O filme foi lançado em 2001, e é uma obra clássica do diretor Steven Spielberg. Acho que talvez o título deste filme destaque a inteligência dos robôs, especialmente David, porque ele não é uma máquina fria, só sabe agir de acordo com o programa disponível, mas tem o intelecto e as emoções de um humano. Existe uma máquina corajosa o suficiente para superar todas as provações e desejar ser reconhecida e amada como David, embora ele seja apenas um robô, seu amor por sua mãe é tão admirável. Não se esqueça de dizer amor à sua mãe, ok? Então, pessoal, o que acontece? É muito bom a gente ter relatos de pessoas diferentes, de opiniões diferentes, para a gente formular nossa própria opinião. Vá em busca do seu conhecimento para formular sua própria opinião através de pesquisa, de estudo, de conhecimento. Tudo isso em casos sérios. Você já ouviu falar no ChatGPT? Pois é, ele tem uma promessa de superar o Facebook, o Google, o WhatsApp e outros aplicativos. É um aplicativo de busca e de inteligência. Vamos assistir um vídeo falando mais sobre isso. Meu nome é Ademir da Silva e meu objetivo é levar conhecimento até você. Conhecimento nunca é demais.
Para você que acha que a vida no trabalho não é um morango, eu tô aqui para te contar que ela pode sim ser um morango, ou pelo menos quase isso, porque o ChatGPT é capaz de dar uma mão no serviço. Para quem ainda não conhece, o ChatGPT é um chatbot que usa a inteligência artificial para criar todos os tipos de textos de uma forma impressionante. Você pode criar desde um artigo acadêmico até uma receita de omelete. Nesse vídeo, eu vou mostrar 5 coisas que o ChatGPT é capaz de criar para ajudar você no trabalho. Vem comigo! Para o primeiro exemplo, eu vou te mostrar como fazer uma ata de reunião. Abrindo aqui no site do ChatGPT, que por enquanto é gratuito, eu vou começar a dar comandos. Para começar, vamos entrar na personagem e supor que eu tenho uma empresa de bicho de pelúcia. Faça a ata de uma reunião que aconteceu no dia 9 de fevereiro, à 1 da tarde, de uma empresa que vende bichos de pelúcia. E como nesse caso a vida não é um morango, eu vou querer dificultar. Adicione que houve queda de 40% nas vendas de bichos de pelúcia em 2022 e que o objetivo é fazê-las crescer até outubro para o Dia das Crianças. Como eu quero soluções para essa minha coitada dessa empresa, adicione outro objetivo, o de contratar mais pessoas para o time de publicidade. E aí, o que achou da ata? Acha que a minha empresa imaginária conseguiria crescer com essas soluções? Vamos para o próximo exemplo. Agora, eu vou te mostrar como eu faço um e-mail para mandar para o meu chefe. Para começar, vamos criar uma situação e escrever. Escreva um e-mail para o meu chefe sobre eu ter assinado um contrato de vendas de 1 milhão de canecas da nossa empresa para uma loja de decoração. E supondo que meu chefe é bem chato, dê mais detalhes. Mas ele só é chato nessa situação imaginária, ok? Um beijo, Bruno. Para completar, adicione que o prazo de entrega final é até final de maio. Pronto! E aí, acha que meu chefe ficaria satisfeito com o e-mail? E com a minha venda de milhões, literalmente? Vamos para o próximo exemplo. Agora, eu vou mostrar como o ChatGPT pode criar um planejamento semanal de atividades. Eu vou começar escrevendo: faça um planejamento de atividades empresariais semanais de um time de 10 pessoas da área de marketing. Como você é uma chefe bem rígida, para ninguém achar que vai ser festa do caqui, faça o planejamento até às 18 horas todos os dias. E como eu amo hablar, adicione reunião de brainstorming todos os dias às 5 da tarde. E pronto! O que você achou do planejamento? Você acha que meus funcionários me odiariam muito com um cronograma desses? Vamos seguir para mais um exemplo. Vou te mostrar agora como eu consegui usar a inteligência artificial para criar perguntas para se fazer em uma entrevista de emprego. Então, fingindo que eu sou uma recrutadora, comecei colocando: crie perguntas para se fazer para candidatos a um cargo de contador em uma entrevista de emprego. Como eu quero ser mais objetiva, eu vou colocar: faça as perguntas menores. Tempo e dinheiro, né, gente? E para adaptar a minha empresa, adapte para uma empresa de serviços de streaming. E pronto! O que acharam das perguntas? Usariam o ChatGPT numa entrevista de emprego? E agora, vamos para o quinto e último exemplo. Para finalizar, eu vou te mostrar como eu fiz um relatório de vendas com o ChatGPT. Para começar, eu coloquei: crie um relatório de vendas de uma empresa de serviços de saúde. Mas como a crise está bem feia, eu vou deixar mais realista. Mencione que houve queda de 8% na realização de exames laboratoriais no último mês em comparação com o mesmo período do ano passado. E para finalizar, adicione cirurgias na receita. Agora sim, o que você achou do relatório? Usaria o ChatGPT para te ajudar com isso? Para mais informações sobre o ChatGPT e do que ele é capaz de fazer, visite a página do link. Até mais!